Em que, falando desse lance das comissões, né, o presidente da República vetou aquelas emendas de comissão. Isso gerou ali algum ruído com a casa e estremeceu esse comecinho de relação no ano de 2024. Vídeo o discurso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez lá na retomada dos trabalhos legislativos. Mas o presidente da República deve se reunir amanhã, ali, convidou tanto Arthur Lira quanto os líderes de partidos no Palácio da Alvorada para um encontro, para o jantar, para tentar essa aproximação. Como é que vocês analisam o fato do presidente da República, mais uma vez, estar protagonizando esse diálogo direto com os principais representantes da casa, em Alan Gani? Ele não é bobo, né? Ele sabe que também o PT, na última eleição, perdeu muitas prefeituras, é do interesse do PT fazer mais prefeituras, e ele sabe que num ano eleitoral, um bom relacionamento com a Câmara dos Deputados é bastante importante. Além disso, tem toda a questão de algumas pautas, né? Principalmente pautas econômicas e do lado da arrecadação. Então, essa aproximação com o Arthur Lira, pedindo aí uma bandeira branca, ele sabe que ele tem muito mais a perder do que a ganhar, rompendo com o presidente da Câmara dos Deputados. Como é que você analisa, Luiz Felipe Dávila? Olha, se o Lula está chamando todo mundo para jantar no Palácio, é porque ele vai dar boa notícia, que ele vai mandar as emendas nos ministérios. É óbvio, ele não vai fazer uma história, ele não vai chamar todo mundo e falar, gente, olha, o negócio... Criar um climão. Vai criar um climão, não vai. Então, se ele está convocando um jantar, é porque ele já mandou os ministros, principalmente lá na saúde e tal, que está segurando o verbo, para começar a soltar verba. Essa é a resposta que ele vai dar à turma, porque no fundo o que eles estão é em busca de dinheiro. O que vai azeitar a relação com o Congresso é voltar a liberar as emendas. E se liberar as emendas nos ministérios, isso compensa parte do veto das emendas de comissão. Concorda, Fábio Piperno? Ele certamente vai... O Lula é o melhor negociador que o governo dele tem, né? É quem mais sabe fazer política. Então ele vai conversar com esses caras, ele sabe o que cada um quer, que basicamente é dinheiro, né? E o Padilha fica onde nessa história? Esse é o ponto. Padilha é um bom coadjuvante, né? Então, nada mais que isso. Vai servir lá, passar a servir... Isso aí. Então, vai ser igual eu servindo água para o Segre aqui. Sempre que o negócio... Veja, o Lira assumiu na sessão de abertura dos trabalhos, fez aquele discurso duro e tal, né? Na sexta-feira seguinte, estava tomando um café com o presidente lá no Palácio. Então, e sem a participação, inclusive, dos ministros da área política. Então, o presidente Lula, ele sabe lidar com esse tipo de situação e sabe também navegar nesse terreno pantanoso aí, né? Então, eu acho que chama essa turma toda no início dos trabalhos. Para liberar dinheiro. Isso aí, ó. Só que é o seguinte, o que ele vai também negociar, certamente, falar, eu vou liberar o dinheiro, mas não vai ser tudo de uma vez agora não, como vocês estão querendo. Então é isso. E aí, Gustavo Segre? Primeiro, eu gostaria de saber, estou curioso para saber qual será a posição que você mencionou, Alexandre Padilha. Vai participar da reunião? Deveria. Ministro que mexe com as relações entre eles. E uma vez que confirmado for, a outra pergunta seria o que ele vai fazer ou vai falar nessa reunião. Vai ter, concordo 100% com o Dávila, alguma boa notícia, porque está sendo uma reunião muito grande, muito participativa. Mas uma boa notícia em liberação de emendas pode ser vinculado também como uma derrota do presidente em relação à pressão que colocou o Arthur Lira quando fez aquela manifestação nos inícios dos trabalhos. E aí tem que ver como o Lula modifica essa visão, politicamente falando, nessa aceitação de entrego as emendas. Por quê? A câmbio e em troca de apoio ou porque vocês pressionaram? E essa vai ser uma boa resposta para avaliar quando termina a reunião. Vejo que você concorda com o Segre, Dávila. Não, concordo, mas o ponto é o seguinte, vamos lembrar o histórico disso. Por que esse mal-estar está acontecendo? Porque o governo não cumpriu o acordo de liberar as emendas. Esse é o ponto. Então, a pressão que o Arthur Lira colocou é assim, você não está honrando o acordo. Aliás, foi o que ele falou claramente no seu discurso na abertura dos trabalhos do Congresso. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, cumpra o que a gente combinou. Exatamente como eu estou cumprindo com os meus deputados na Câmara ao dar a CCJ para o PL.
a gente não cumpriu, a gente não fez um pacto, por que você não está cumprindo a tua palavra? É isso que ele está cobrando. E falando sobre os blocões, nós contamos recentemente que o PSB deixou o blocão de Lira lá na Câmara. Aí o PDT, de olho nessa saída do PSB, começou algum tipo de articulação para fazer um movimento parecido. E isso faria com que o blocão de Lira continuasse blocão, mas ele seria muito mais próximo do segundo bloco de partidos que é formado pelo MDB ali dentro da Câmara. E aí o PDT fez uma conversa, uma reunião e decidiu ficar no blocão de apoio a Arthur Lira. Essa decisão foi tomada agora nessa terça-feira. A maioria dos deputados deu a sua opinião e decidiu permanecer. Esse blocão que é formado por PP, União Brasil, PSDB Cidadania, o PDT, Solidariedade, o PRD e também o Avante. Como é que vocês entendem essa permanência do PDT? Que recado que esse partido dá nesse momento, mantendo ainda o blocão como o mais volumoso da casa? Hein, Gustavo Segré? Estava escrevendo um livro, quando dava estratégia de negociação na universidade, que se chama Tudo é Negociável. Mas a característica do título era que terminava com o signo de afirmação e o signo de interrogação. Tudo é negociável? Tem coisas que não deveriam ser. Inclusive, religiosamente, tem alguns limites para essa negociação. Mas na política, tudo é negociável. Eu que fiz essa tarja aí, quero pedir desculpas porque eu coloquei após, tá 2 acentos ali, ó. Após. Por isso, aí o Dema já vai lá, retira, já me dá um cartão amarelo logo depois. Isso acontece nos bastidores, não aqui na frente das câmeras, aqui a gente sorri. Mas, por favor, Dema, obrigado, viu? Aí, após reunião com parlamentares do partido, agora tá certo. Fala, Luiz Felipe Dávila. É isso mesmo. O ponto é o seguinte, não tem nenhum interesse desses partidos deixar o bloco do Arthur Lira, porque você vai deixar o poder. Quando você briga com o presidente da Câmara, você vai para o fim da fila. Aí você perde cargo em comissão, você perde poder. E ninguém quer fazer isso no ano eleitoral. Aliás, a decisão do PSB foi completamente errada. Eu acho que existe um monte de arrependimento dentro do PSB no ano eleitoral. O pessoal está amargurado? É lógico. É aquele desaforo que você pensar 5 segundos a mais, você não dava faz. Você engolia. Ano eleitoral e tal. Então, assim, não ganha nada. Então, assim, o PSB agora vai para o fim da fila e o PDT vai ocupar o espaço. Você concorda, Piperno? O PSB, ele é um case de como definhar, né? Porque perdeu espaço no governo federal, né? Ele tinha mais ministérios do que tem agora, e ele provavelmente vai acabar perdendo espaço também nessas comissões por conta do afastamento do bloco do Lira. No caso do PDT, que também vem ficando cada vez menor, o Cid Gomes, por exemplo, era um dos senadores da sigla e mudou de partido. Alguém deve ter chamado a atenção lá para isso. Falar, bom, é o seguinte, qual a vantagem que a gente vai ter? Tudo bem, se a gente pular o muro e for para o bloco lá do MDB, PSD e tal, a gente vai ajudar esse bloco a se tornar o maior. Mas e aí? Qual vai ser o ganho imediato? E principalmente, a gente vai ficar sem verba em ano eleitoral? Quer dizer, sabe? Então, a conta não fecha para quem já está ficando cada vez menor, né? Fala, Gani. Diferentemente do PSB, o PDT agiu pragmaticamente pensando em comissões e principalmente em emendas em ano eleitoral.